Ontem eu estava conversando com um amigo sobre um cliente de consultoria que eu estava atuando para orientar eles a gerenciar melhor os seus projetos de software. E eu contei que eu atuava lá em uma estrutura que existia um líder que era responsável por alocar recursos, como por exemplo desenvolvedores, gerente de projeto, product owners. Eu estava ali como product owner ajudando o gerente de projeto desse líder e como ele, por exemplo, poderia criar mais clareza sobre o backlog, pois existia pouca rastreabilidade das subtarefas no Trello do cliente. Então o gerente do projeto precisaria de um detalhamento maior no próprio ambiente que usaria Azure DevOps. Imagina, o cliente colocava lá o que precisava ser feito dentro do Trello, mas as subtarefas, os requisitos das subtarefas e o status de planejado, executando, qualidade, testes finalizados de cada subtarefa. Então ele precisaria usar o Azure DevOps para isso. Um outro ponto é que não existia um plano para gerenciar os recursos de cada iniciativa, olhando, por exemplo, diariamente o apontamento de horas versus o que foi feito na Sprint Planning. E sim, se você acha que a Sprint Planning é só para definir requisitos, cara, se você não sai com um plano de alocação de recursos, você vai ter muito menos referência para mudar de rumo, especialmente nas dailies, se for necessário. E o terceiro ponto que eu estava ajudando eles a fazer é que não existiam regras para gerenciar a qualidade claras, cruzando evidências de requisitos com os softwares que eram entregues. E esses 3 exemplos de direcionamento que eu dei fizeram esse gerente de projeto que eu estava mentoreando a falar que o que eu falei para ele era tão importante que seria replicado para todos os projetos que ele era responsável, não só aqueles que estavam ali no nosso contexto. Porém, pouco tempo depois que eu estava trabalhando com esse cliente, o meu contrato foi cortado, pois o líder falou que ele precisava reduzir custos da equipe, e como era um recurso de fora, um terceiro, mais caro do que um profissional interno, apesar do feedback positivo que o gerente de projeto tinha dado sobre as melhorias iniciais que eu tinha orientado ele a fazer, como a prioridade era eficiência financeira, o corte seria feito. Eu estava comentando essa história com esse meu amigo, pois ele tinha acabado de contar uma história de consultoria dele do passado, mas não de gestão de projeto de software, em consultoria de empresa. Que o cliente também fez um corte de custos no serviço dele, cancelando, mas alguns anos depois a empresa faliu. E hoje, contando essa mesma história para outro amigo, por outra circunstância, ele me perguntou, mas quais foram os aprendizados que você tirou disso, Agostinho? Eu falei para ele o seguinte, às vezes o ambiente não está pronto para melhorar. Pois diferente do que acontece, por exemplo, em um livro que você lê, ou em qualquer curso, que mostra um caminho que será seguido, pois ele vai gerar resultados melhores, na vida real, as empresas e pessoas têm incompetência, às vezes, para ver o melhor caminho. As pessoas têm medos, ou apenas outras prioridades, como esse caso que eu contei, que a prioridade era custo e não qualidade. E acontece, a gente tem que aceitar isso. Mas você deve ser um gestor de projeto de software altamente organizado, produtivo e realizado por você. Pois às vezes o outro não está pronto para a sua melhor versão, mas você deve se realizar por saber que está sendo o terreno fértil, que a semente das oportunidades vai cair e vai germinar, mais cedo ou mais tarde, apesar das dificuldades. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, e se você quer mais como ele, é só clicar para me seguir. Até mais.